Olá pessoal, nós estamos no nosso curso de formação de instrutor de Libras. Vamos trabalhar na aula de hoje o impacto da surdez na infância, a construção do pensamento crítico reflexivo. Para que eu possa ter um olhar sobre a surdez, eu preciso saber quem é o sujeito da relação. Eu não posso analisar a surdez apenas pela surdez, porque ela em si não é nada, não representa nada, a não ser uma deficiência. Mas quem é o sujeito dessa relação? Quem é o sujeito que está interagindo, desenvolvendo, trabalhando, atuando, que tem a deficiência mais severa e profunda, ou leve ou moderada? Quem é esse sujeito? Então eu vou analisar o sujeito e não a especificidade da surdez em si, porque é a relação com o outro que vai nos interessar. Então, o que é que representa de fato a audição? Ela é a principal fonte para a aquisição das habilidades linguísticas. Qualquer alteração nesse sentido poderá provocar importante dificuldade comunicativa impactante do desenvolvimento e funcionamento, tanto psicossocial como cognitivo. Então não basta, por exemplo, ver ou olhar sem perceber uma imagem, sem perceber o que é que está por trás disso, sem conhecer o que é que traz aquela situação e distinguir. Mas para distinguir eu tenho que investigar. E para investigar eu vou buscar. Então, na realidade, o que nós estamos objetivando com essa fala é que, embora a surdez ela seja uma deficiência, esteja caracterizada como uma deficiência, que tenha os níveis leve, moderado, severo e profundo, e que cada uma dessas variações vai estabelecer um critério, uma estratégia diferenciada para lidar com o sujeito, com a criança, com o adolescente ou adulto, na pedagogia ou na andragogia, existem estratégias que devem ser consideradas para que o sujeito, que eles supere essas dificuldades, esses limites, e que ele possa, de fato, ter eficiência cognitiva e aprendizagem. Sendo assim, se não houver um registro escrito, repetido, refletido, elaborado mentalmente, apenas o que ele vê, só olhar, fatalmente vai esquecer. É pela integridade das vias auditivas que poderemos localizar a fonte sonora em todos os sentidos. Se você está andando no mato, andando bem devagar, você escuta um estralo de algum galho de uma árvore seca, você pode parar para pensar e refletir. Algum bicho? Alguém? O que? O vento? Mas é algum bicho. Você começa a procurar o que é. Mas é a audição que te faz que te dá essa oportunidade de você localizar se é na direita, se é na esquerda, o risco que tem. Alguém te chama, você coloca o ouvido de um lado, coloca a orelha de um lado, do outro, para você saber se é da direita, se é da esquerda, de quem é. Então a audição também dá para você nortear essa orientação. A pessoa surda é o que está vendo na frente. Então não adianta gritar nas costas do surdo. O que é que o professor faz? Apaga e acende o interruptor para poder a luz acender e eles pararem. Se eles estiverem conversando, dialogando, brincando, na euforia de uma sala de aula, que não tem condição de se esgoelar todinho, ficar rouco. Não vai resolver. Então é apagar e acender a luz e ele para ver o que foi. Pelo olhar. Já que a audição não vai dar esse retorno para ele. Então a audição normal, funcional, fisiológica, vai trabalhar na orientação, na direção, na distância, condição e sentido. Então você tem a orientação do espaço, direção do espaço, você tem uma noção de distância, o ruído está longe ou está mais perto, está se aproximando ou está ficando mais longe, para saber se o perigo está próximo ou se a necessidade está próxima. A condição, se é um ruído suave ou se é um ruído pesado. E o sentido disto. A partir daí, você vai saber se vai ter um cuidado, risco, perigo ou apenas tranquilidade. Então analise agora por uma criança, um bebê, que escuta a zoada da mãe, o ruído da mãe, a fala da mãe, o canto da mãe, a música, a voz, os passos. Então a criança ela vai reagir de acordo com essa relação. Se acorda com choro, com fome e escuta a mãe, já vou,
chego já. Olha o bichinho na cama. E ele vai, aquela criança vai se entretendo até a fome não aguentar mais. Mas é uma forma de trabalhar a audição. E com a criança surda, que não tem essa perspectiva, que não tem essa orientação de estímulo, como é que vai ficar? Será que só a via visual vai ser compensatório para ele? É o suficiente? Ou vai ser uma pessoa ansiosa para poder atender a essa especificidade? Olhando constantemente para todo lado, para poder saber, para poder entender, para poder conhecer, para poder ver a distância, ver o sentido, ver a direção, ver o perigo, ver. Ele não vai escutar, ele vai ver. Então, por exemplo, aconteceu comigo essa situação. Eu estava caminhando e passei por um móvel e bati no móvel. Tinha um copo na ponta, na base, na borda do móvel. O copo girou para frente, ou melhor, o copo girou para trás, bateu no móvel, rodou e caiu. Pessoal, eu estava com a mão ocupada, eu não podia largar o que eu tinha na mão para segurar no copo. Se eu tivesse com a mão desocupada, eu segurava o copo e ele não caía. Mas não, eu estava com a mão toda ocupada para colocar na mesa. O surdo estava na minha frente. Ele viu o copo bater. Já imaginou que o copo ia cair e explodir no chão e correu. Deixou o copo cair. Depois eu perguntei para ele estava com medo. Mas você podia ter pego o copo não ia cair. Não, mas ele ficou com medo e correu. Então, ele olhou, ele não tem a dimensão, não teve a dimensão de que se segurar, não cai. Não, ele foi logo na autodefesa e saiu. Se uma pessoa escuta, o copo virou, a zoada é uma. Já vira logo e pega. Porque sabe que a próxima pode ser maior ainda a zoada. Mas não, ele não respondeu. A resposta foi... Então, para mim, eu fiquei observando isso. Interessante. O prejuízo do copo foi muito grande em relação ao que eu aprendi? Não. Eu percebi o quanto a pessoa vive na ansiedade, no medo, no olhar constante para poder não se arriscar. Vamos trazer um exemplo agora de chuva, que também eu já passei por isso. Um surdo, uma pessoa surda na chuva, ele não fica. Raramente vai acontecer. A gente curte uma chuva. A pessoa surda não. Porque quando ele estava tomando banho de chuva, levou uma surra da mãe, do pai ou de alguém que reclamou dele. Ou ficou doente e pronto, então ele não pode mais agora adoecer. Não vai para a chuva porque vai adoecer. São situações assim muito limitadas. E eu convido vocês a refletir sobre isso. Você escuta um ruído, mas não sabe o que foi, você corre para ver. Você escuta uma freada de um automóvel, você vai procurar saber se o acidente foi grave, se foi leve, o que foi que aconteceu. Porque a visão tem esse olhar do alarme, do ser falso ou ser verdadeiro, de confirmar ou não. Mas a audição é que dá essa orientação a mais. E isso a pessoa surda, profunda, suaveira e profunda não tem. Então nós temos que criar elementos de vias compensatórias para que eles possam compreender esses sentidos e não ficar sem eles. A audição integrada ao mental e ao ser humano tem basicamente 3 funções. A primeira é a função comunicacional, de percepção do pensamento, da linguagem, da relação social, cultural e histórica, através da comunicação, através da dialogicidade, das discussões. A segunda função é a função linguística da audição. Ela é estruturante da fala, da comunicação, da interpretação do mundo social e psicológico. E a terceira função é a função mental da audição, que corresponde à cognição. Você aprende a partir da audição. Você passa a ter vontades, desejos, desgostos, interesses a partir do que você escuta. Desenvolve sua afetividade, o seu pensamento, a concepção, a inteligência. Desenvolve a sua imaginação a partir da audição. O que pode ser? Será que é? Aquele ruído parece com o quê? Eita, essa voz parece com a de alguém. Não me lembro agora quem.
Ou então me lembro e dá saudade. Então são funções da audição que a pessoa surda não tem. É preciso ter consciência disto para que possamos tentar elaborar mecanismos compensatórios. Mas se ela, a pessoa surda, não toma consciência desta deficiência, desta ausência, para ela tanto faz não ter função comunicacional, não ter função linguística, não ter função mental. Tanto faz. Se for um surdo militante, não está nem aí com esse discurso que eu estou dando agora. Mas nós, enquanto instrutores de Libras conscientes, ouvintes, questionadores, problematizadores, precisamos ter consciência dessa necessidade e criar elementos que a pessoa surda possa desenvolver. O que eu digo pessoa surda, crianças e jovens. Porque o adulto já está maturado, ele não vai estar interessado nisso aqui não. Um adulto ou outro que tem algum residual, ou que esteja percebendo a necessidade de descobrir alguma coisa a mais, porque está faltando alguma coisa de identificação, aí sim ele vai concordar, vai aceitar, vai interagir. Mas se é o surdo militante fechado, que acha que a surdez não é deficiência, é só uma diferença, e que não precisa de outra estratégia de trabalho, de intervenção, de formação, não vai modificar nada. E a pessoa vai permanecer sem esses princípios conceituais de interpretação e de compreensão. Sem compreender a função comunicacional, a função linguística e a função mental da audição, que é fundamental na estruturação do sujeito. Para isso, Solé diz o seguinte, que a audição irá viabilizar as primeiras experiências do bebê em relação à aprendizagem do sentido, do tempo, do espaço, profundidade e distância, contribuindo assim como organizador da unidade corporal. Quando o objeto cai da mão do bebê ouvinte, mesmo que sua mãe não aponte para este fato, ela o inclui no simbólico dizendo, caiu. Quando não, ela se vira assim, ó, e vê o objeto cair. E se a mãe pegar e colocar em cima da mesa, ela daqui a pouco, pá, joga porque ela quer ver cair de novo. O ruído, a distância, o tempo que aquilo vai levar para ela. Tudo isso é construção cognitiva, pessoal. É interação com o conhecimento, interação com o outro, com os elementos da natureza, para conhecer os aspectos físicos, os aspectos materiais, para conhecer todo o processo de construção do conhecimento humano. É preciso tomar consciência de que existe a deficiência. E daí vamos superá-la, mas com ferramentas conscientes e não sublimadas, como estão os surdos fazendo e muitos intérpretes fazendo, muitos linguistas fazendo, que o surdo aprende igual ao ouvinte, o surdo não precisa de outra metodologia, o surdo só de uma pedagogia surda, só de imagem, e que está tudo muito bom. Não está. Eu não estou querendo com isso comparar surdo com ouvinte, tem que ser o surdo igual ao ouvinte. Não, não é isso não. É que para ele poder desenvolver o seu mental e não ficar medíocre como está sendo construído. Mentes medíocres dentro da escola com surdos. Na atualidade, tanto a escola bilíngue quanto a inclusiva, como quer que seja, é a mediocrização do conhecimento para o surdo. Basta isso, basta isso, basta isso. O surdo não precisa disso, tira isso, tira isso, tira isso. Passa na prova, dá a nota, não importa, vai levando, depois ele arruma, depois ele aprende. E vai se tornar um profissional como? No mercado de trabalho como? Qualificado para quê? Com qual formação? Então, voltando ao texto, o barulho desse objeto, quando cai no chão, faz com que o bebê tente descobrir sua trajetória. E uma criança surda cujos pais desconhecem como lidar com essa diferença cognitiva. E se ainda está presente o luto por ser surda, como é que fica? Então os pais precisam ser orientados de como lidar com essa situação. Se a criança ouvinte aprendeu, entendeu, reconheceu, interagiu, a criança surda também deve aprender, reconhecer e interagir. Só que em sinais. Vai precisar pegar, vai precisar dar o sinal, vai precisar colocar classificador e marcador, o sinal do copo, que caiu, como não caiu, o papel. Tudo isso para poder ela, com o tempo, perceber que isso é a linguagem que ela vai ter para se comunicar com o mundo. Nada de anormal aí. Anormal é segregar ou não informar, não orientar e não educar. Solé também continua dizendo que esses bebês surdos estiveram privados dessa possibilidade de experimentação.
Vemos bebês ouvintes que, ao deixar cair um objeto, já fecham os olhos esperando pelo barulho que esse fará ao cair. E eu citei ainda há pouco que o surdo correu, em vez de pegar o copo para não deixar cair, pegava, estava tranquilo. O copo bateu na mesa, rodou e caiu. Ele correu, em vez de segurar o copo. Essa é uma experiência de aprendizagem que esses bebês surdos não tiveram. Eles aprenderão o sentido do tempo, espaço, profundidade, distância pelos demais sentidos, mas não pela audição. Mas eles podem ser orientados pela visão a ter mais consciência do processo e enfrentar. É um trabalho cognitivo mais demorado e complexo, portanto mais lento, mas é possível. E a descrição visual sinalizada permite essa aprendizagem. Então a audição é primordialmente o sentido através do qual a linguagem verbal é adquirida, ou seja, a fala oral é detectada, reconhecida, interpretada e entendida. É pela audição que nos mantemos informados sobre atividades que estão ocorrendo à distância, funcionando como mecanismo de defesa e alerta contra o perigo. Atenção e cuidado. Nos 2 primeiros anos de vida, principalmente o primeiro, são anos de escuta e de desenvolvimento da percepção sonora, que na criança surda pode ser a percepção visual, não só pelo que olhar, mas pelo que for trabalhado com ele para aprender. O desenvolvimento anatômico e funcional muscular é anterior ao desenvolvimento da maturação do som e da fala oral. Então a criança ouvinte, ela só vai estar apta para oralizar 1 ano e meio, 2 anos. Enquanto que a criança surda, na realidade, ela é sinestésica, ela é manual. Com 11 meses, 1 ano, ela já está apontando, já está falando. Isso aqui já é pré-linguístico, um movimento pré-linguístico. Para a criança surda, sim. Por isso que nós temos a discussão de apontar não é feio, é língua. Então a criança surda desenvolve a sua comunicação gestual muito mais rápido, de forma muito mais rápida do que a criança ouvinte. Tem até alguns estudos que dizem que existe mais inteligência na criança surda do que o ouvinte, justamente por isso, porque ela fala primeiro. O nosso mundo é repleto de sons. Nós trabalhamos a memória e a repetição dos sons que são percebidos, escutados, sentidos, pensados e passarão a ser reconhecidos, identificados, discriminados e posteriormente repetidos. É no processo de recursividade a nossa aprendizagem, de assimilação e acomodação, como trabalhou muito bem Piaget, para construir a aprendizagem. Então a vida social ampliará e aperfeiçoará a função auditiva e a interpretativa do mundo. O papel desempenhado pela audição é fundamental, enquanto meio sonoro identifica, complementa, explica, exprime e interage com o nosso campo visual. Que informa, responde, define, concretiza e simboliza. Sem analisar e investigar, é apenas uma ideia. Se nós escutamos e não vamos investigar, não vamos buscar, será que é? E a pessoa surda, a criança surda, se olha, viu uma situação, já acredita que é, porque viu. Mas não investigou, se nós não estimulamos para ela também essa investigação, para que ela possa de fato se apropriar e se apoderar do conhecimento, nada vai garantir que ela realmente vai aprender. Porque o olhar simplesmente esquece. Podemos constatar que uma criança adquiriu o conhecimento do sentido auditivo no momento que começar a reagir a qualquer solicitação sonora. Não ainda de reconhecimento, mas de existência de sons. No processo de maturação, a criança surda é criança antes de ser surda e, como tal, deve ser acolhida. Sua deficiência não deve impedi-la de viver e conviver com os outros, com outras crianças de todos os tipos e natureza.